Então, hoje, nós vamos utilizar uma ferramenta do PhET acadêmico para estudar um pouquinho e tentar demonstrar o princípio da inércia. Para quem não lembra, o princípio da inércia é a primeira lei de Newton. Primeiro passo, vamos colocar aqui os marcadores de valores e de somas de força. Este nosso carrinho aqui, por enquanto, tem uma força resultante atuando sobre ele de zero. Com essa força resultante de zero, ele não vai entrar em movimento, ele vai continuar em repouso. Para quem não lembra, o princípio da inércia diz assim: todo objeto que está em repouso tende a permanecer em repouso, e todo objeto que está em movimento tende a permanecer em movimento. Que tipo de movimento? Em movimento retilíneo uniforme. Só vai alterar este estado no momento que eu tiver uma força resultante diferente de zero. Se eu acrescentar, então aqui nós temos a representação do que seriam nossas forças no cabo de guerra. Eu vou acrescentar aqui então uma força. Esta força aqui equivale a 50 newtons. 50 newtons aplicados para a esquerda. Agora, se eu der um iniciar aqui, o nosso carrinho vai se deslocar bem lentamente. Vou dar um parar aqui, que eu quero demonstrar outro fator para vocês. Se eu colocar agora aqui um outro objeto com uma força para a direita no valor de 100 newtons, tá? Eu vou ter uma força resultante de 50 newtons para a direita. Vamos dar um iniciar. Ó. Ele vai voltar. Parei de novo porque se eu acrescentar agora uma outra força resultante aqui de 100 newtons, total das forças é zero. Então, vamos dar um iniciar aqui para ver o que vai acontecer. Ele estava em movimento, ele vai continuar em movimento. Vamos parar aqui. E agora, se eu acrescentar uma outra força resultante, uma outra força neste lado, eu tenho uma força resultante de 100 newtons para a esquerda. Se eu der um iniciar, ele vai reduzir e vai entrar em movimento. Então, o sentido da força, por ser uma grandeza vetorial, vai me dizer qual é o sentido da velocidade que o nosso carrinho vai começar a se deslocar. Certo? A gente pode ver também aqui na aba de movimento. Na aba de movimento, então, de novo, mesmo passo adiante. Marcar os valores, as massas e a velocidade. No momento que eu já tenho o gráfico da velocidade, esse aqui eu consigo visualizar o que acontece com a velocidade. Vamos colocar uma massa aqui, vamos colocar um caixote de madeira. Esse caixote tem uma massa de 50 kg. Para ele entrar em movimento, é necessário que eu aplique uma força neste objeto. Se eu aplicar uma pequena força de 8 newtons, ele vai começar a entrar em movimento e enquanto eu mantiver essa força aplicada, a velocidade, olhem lá no gráfico, está alterando. Lentamente, mas está alterando. Se eu aplicar uma força maior, olhem o gráfico da velocidade, a velocidade está alterando de uma maneira mais rápida. Se eu aumentar ainda mais a força aplicada, a velocidade altera de maneira mais rápida. Parei de aplicar a força. O que aconteceu aqui com a nossa velocidade? Ela passou a ser uma velocidade constante. Então, se eu não tenho força aplicada sobre o corpo, ou se eu tenho forças resultantes igual a zero, eu não tenho uma força resultante sobre essa lente, eu vou ter uma velocidade constante. Lembra lá no início que eu falei do princípio da inércia, da primeira lei de Newton? Que um objeto, quando está em repouso, tende a ficar em repouso. O objeto que está em movimento, se não tiver força resultante sobre ele, também tende a ficar em movimento.
Que tipo de movimento? O movimento que nós estamos observando aqui. Em movimento, numa linha reta, com velocidade constante. Não tem alteração de velocidade. Para eu voltar a alterar esta velocidade, eu terei que aplicar novamente uma força. Reparem que, se eu aplicar uma força no sentido contrário ao meu movimento, eu vou diminuir a velocidade. Eu vou ter uma aceleração negativa. Se eu voltar a aplicar uma força no mesmo sentido do movimento, novamente eu aumento a velocidade e eu terei uma aceleração positiva. Tá, mas e se eu continuar aplicando força no sentido contrário ao movimento? A velocidade vai diminuindo, 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 diminuindo. Enquanto eu aplicar força, ela vai diminuir. Chegou em zero, ela vai inverter o movimento. E vai voltar a aumentar a velocidade. Parei de aplicar a força aqui, minha velocidade permanece constante, independente para qual lado o nosso objeto esteja se deslocando. Certo? Então, muito obrigada por hoje. Até a próxima!